Salvador Jesus Cristo. Quero dizer que é uma honra muito grande estar aqui, conhecendo a Assembleia de Deus, Leiria. Louvar a Deus pela vida do pastor Bruno, pela vida do corpo de obreiros desta casa. Deus abençoe. Agradecer a Deus pela vida do pastor André, também da sua esposa, nossa irmã linda. Deus abençoe também a Juliana e o João, toda a família. Juliana, não a Júlia. Eu sou da Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, ali em São Paulo, na região oeste, Barueri, na Grande São Paulo. E trago um abraço da nossa igreja para esta igreja aqui e também dos nossos pastores lá, para os pastores aqui. Considerem-se abraçados. Um abraço de todos aos irmãos. Feliz de ter aqui na minha companhia minha mana, Madalena, meu cunhado Paulo. Também trago um abraço da minha esposa, a irmã Mônica, do meu filho Eduardo Henrique, o Dudu, e também da minha filha Mônica Caroline, a Moniquinha, para todos vocês, viu? Quero dizer que é uma honra estar com os irmãos aqui e estar aqui em Portugal. Meu avô era português, Melquiades Adriano de Almeida, pai do meu papai, e eu sempre tive vontade de conhecer Portugal e aprove a Deus me preparar esta oportunidade e aqui nós estamos. Eu estou muito feliz. Cheguei no dia 19, aí fui pregar ali numa igreja os nomes são difíceis para mim. Charneca da Caparica, é um nome estranho. E eu fui pregar lá, fui bem recebido pelos irmãos ali, de forma muito gentil. Depois eu tenho um amigo que está em Coimbra, fez a Universidade de Coimbra, fez mestrado lá e mora lá. Dizem que quem bebe essas águas aqui não voltam, ficam, né, de uma vez. E aí então eu estive ali com o Júlio em Coimbra. Depois eu fui pregar numa outra cidade aqui chamada Covilhã, né? Que é uma cidade alta, irmãos. Alta quanto? Muito alta, viu? É bem alta. E agora, hoje nós viemos para cá, para casa do pastor André. Ele já nos recebeu muito bem ali, nos deu um café da tarde. Lá em São Paulo a gente fala do café corajoso, que é um café que vem sozinho, ele é valente, ele é corajoso. E tem o café covarde, que ele vem acompanhado. E ele nos deu um café covarde, né? Porque veio com bolo, veio com pizza, veio com tudo, né? E eu praticamente não como, mas eu me vi obrigado diante de todas aquelas delícias ali. Eu falei, vou ter que fazer essa presença. Então, é isso. E depois, terminando aqui, ele prometeu a janta, então eu vou pregar mais entusiasmado. E depois de jantar, eu vou para Almerim, ali em Santarém. O nosso querido irmão Israel veio nos buscar aqui para nós estarmos lá neste final de semana e o restante desses dias. Querendo Deus, dia 31, estaremos retornando para o Brasil e eu vou levar muitas lembranças boas e uma delas é a lembrança dessa igreja aqui, uma igreja muito bonita, uma igreja histórica, uma igreja viva, uma igreja que está trabalhando para o Senhor e está hasteando a bandeira do Evangelho nesta nação. Que Deus, em Cristo, continue abençoando os irmãos em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma reflexão da palavra de Deus juntamente com os irmãos. Peço por gentileza que tomem os exemplares da Bíblia em mãos e abram no livro do Êxodo. Eu quero ler o capítulo de número 3 e eu quero ler com os irmãos do 1 até o 14. Êxodo 3, de 1 a 14. Pastor André fez um bom trabalho lá, pastor Bruno, no Brasil. Atuou lá à frente dos jovens,
grande pregador da nossa região lá, e ao vir para cá, eu sei que eu já sabia disso, que Deus iria usá-lo, que Deus vai usar muito a vida dele e da sua família aqui também, em nome de Jesus. Hoje eu tive a oportunidade de estar lá, conhecendo a congregação, a gente chama assim lá, a congregação de Batalha, não é isso? E uma congregação muito bonita ali. Nós tivemos a oportunidade de estar naquele lugar ali também, vendo a mão de Deus. O Senhor vai expandindo as suas tendas, vai alargando o alcance do seu povo e o seu reino vai chegando a muitas vidas. Que Deus abençoe também aquele trabalho, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, e respondeu: Eis-me aqui. E disse-lhe: Não te chegues para cá, antes tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Eu também tenho conhecido as suas dores. Portanto, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e larga, e uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse-lhe: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, voltareis e servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou que me enviou a vós. Amém e amém. Queridos irmãos, este texto, ele fala-nos a respeito da chamada de Moisés. E ele é um texto escrito, segundo a tradição judaica, pelo próprio Moisés. É um texto que está inserido no livro do Êxodo, que retrata exatamente a saída do povo de Israel do Egito para peregrinar no deserto de Israel, ou entre Israel e Canaã, e chegar na terra de Canaã. E esse texto foi escrito por volta de 1500 anos antes de Cristo. E a narrativa desse texto traz-nos que Deus chamou Moisés. E ao chamar Moisés, Deus nos ensinou e nos ensina
algumas preciosas lições. E eu quero compartilhar algumas destas lições com os irmãos. A primeira lição que esse texto nos ensina é que Deus nos preserva para realizar em nossas vidas grandes obras. Se de alguma forma você tem sido preservado, se de alguma forma você tem sido mantido, se de alguma forma você tem sido blindado, se de alguma forma você está vivo, não duvide. Isto é para que Deus faça, através da sua vida, uma grande e maravilhosa obra. Porque Deus nos guarda, Deus nos preserva para realizar maravilhosas e estupendas obras. Foi isso que aconteceu com Moisés. Deus guardou Moisés. E eu queria pensar com os irmãos nas ocasiões em que Deus foi guardando Moisés. Por exemplo, Deus guardou Moisés das parteiras, porque em Êxodo 1,16 diz: e disse, quando ajudardes as mulheres hebreias a darem à luz, e vocês virem elas prontas para dar à luz, se for filho homem, mata-o, mas se for filha mulher, então deixe viva. É interessante que em Êxodo 1,16, Deus mostra que o faraó determina para as parteiras matarem os meninos, homens das hebreias, impondo um controle de natalidade compulsório. E com certeza o Moisés correu o risco de ter sido vítima de um infanticídio pelas mãos das parteiras. Mas Deus tinha propósitos com ele. E Deus guardou Moisés de morrer sufocado pelas parteiras. É interessante que Deus vai guardar Moisés num outro momento. Em Êxodo 2,10 diz assim: e quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou-lhe Moisés, e disse, porque das águas eu o tenho tirado, porque o nome Moisés significa tirado das águas. E é interessante que neste texto Deus, ele guarda o Moisés infante das mãos do rei Faraó. É muito interessante que aqui o Moisés, ele corre o risco de morrer pelas mãos de Faraó. Num primeiro momento, ele corre o risco de morrer pelas mãos das parteiras, mas Deus guarda. Num segundo momento, Moisés corre o risco de morrer pelas mãos de Faraó, mas Deus também o guarda. E por quê? Porque Deus tem grandes e maravilhosos propósitos a executar na vida de Moisés e também através de Moisés. Se a gente olha para o Novo Testamento, quando Jesus nasce, o rei Herodes, ele também determina a dizimação, a extirpação, o extermínio, a morte de todas as crianças de 2 anos para baixo. Mas Deus tinha um propósito glorioso através de Jesus e Deus guardou Jesus. Da mesma sorte, Deus aqui guarda Moisés contra o decreto do rei. Por quê? Porque Deus quer realizar uma obra extraordinária. Agora é interessante que Deus vai guardar Moisés também durante os 40 anos que ele esteve no Egito. Olha o que diz Atos capítulo 7, versículos 23 e 24. E quando completou a idade de 40 anos, veio ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel, e vendo maltratado um deles, o defendeu, vingou o ofendido, matando o egípcio. É interessante que esse texto mostra que o Moisés, ele sai do Egito já tendo 40 anos de idade. E durante os 40 anos da sua vida,
Deus o guardou. Deus não deixou o faraó se levantar contra ele. Deus não deixou os príncipes se insurgirem contra ele. Deus não deixou ninguém atingi-lo. E por que não? Porque Deus tinha um desígnio, Deus tinha um objetivo, Deus tinha um propósito. Deus, ele guarda aqueles com os quais ele quer realizar grandes e maravilhosas obras. Agora, é interessante que Deus vai guardar o Moisés ainda num outro momento, na luta contra o soldado egípcio. Por exemplo, Êxodo 2,12 diz: e olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu na areia. Ora, o Moisés lutou contra um soldado. Naturalmente, Moisés devia dominar alguma arte marcial. Mas no 1 contra 1 não é fácil não, né? No 1 contra 1 você precisa ter habilidade. Por exemplo, se você for pegar um camarada que tenha conhecimento de luta, você vai para bater e acaba apanhando. Então você precisa ter habilidade, você precisa ter destreza, você precisa ter domínio das artes marciais. E o Moisés, então, quando enfrentou o soldado com certeza treinado, habilitado, preparado, instrumentalizado, não resistiu Moisés. O soldado morreu, Moisés subsistiu, e quem fez isso não foi o próprio braço de Moisés. Quem fez isso foi a mão poderosa de Deus. Deus guardou Moisés na luta contra o soldado egípcio. Outro momento que Deus vai guardar o Moisés é na fuga de Faraó, quando ele tem 40 anos de idade, quando ele está fugindo do Egito para Midian. Isso está lá em Êxodo 2,15, que diz assim: ouvindo, pois, Faraó este caso, que Moisés matou o egípcio, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. É interessante aqui que na fuga, quando Moisés está fugindo, quando Moisés está escapando, Deus oculta os rastros de Moisés. Deus oculta o caminho de Moisés e Faraó não consegue encontrá-lo. Faraó não encontra, os príncipes não encontram, os soldados não encontram, o serviço de inteligência e de investigação egípcio não consegue encontrar, eles não enxergam nem o rastro dele na areia. O que é isso? Isso é a boa mão de Deus que guarda o Moisés para cumprir com ele grandes e maravilhosos propósitos. Agora, Deus ainda vai guardá-lo quando ele chega em Midian. Se você ler Êxodo 2,17, fala que quando ele está fugindo, ele chega numa cidade chamada Midian e ele se assenta junto ao poço. E quando ele se assenta ali, alguns pastores da cidade estão ofendendo as filhas de Jetro, porque não querem dar água, ou não querem permitir que elas tirem água para dar para os seus animais, porque eles querem dar para os animais deles a água e dominar o poço. E aí o texto fala que o Moisés se insurge contra esses pastores. E o texto fala lá que Moisés, ele se insurgiu não contra um pastor, mas contra vários pastores. Mas Deus o guardou ali. Olha o que diz Êxodo 2,17. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali, quer dizer, expulsaram as mulheres. Moisés, porém, levantou-se, defendeu-as e deu de beber ao rebanho delas. Então Moisés aqui, para fazer prevalecer a justiça, para fazer prevalecer a igualdade, para fazer prevalecer a liberdade, para fazer prevalecer o trabalho daquelas mulheres, Moisés se insurgiu contra os pastores. Quantos pastores podiam ter ali? 10 pastores, 20 pastores, 30 pastores, 40 pastores? Nós não sabemos. Muitos pastores. Moisés os enfrentou sozinho. Todos cercaram Moisés, mas Deus não deixou que ninguém tocasse num fio de cabelo de Moisés. Por quê? Porque Deus tinha projetos e planos a realizar na vida de Moisés e através de Moisés. Quer ver um outro texto? Moisés vai para Midian e ele fica lá durante 40 anos. E durante os seus 40 anos em Midian, Deus protegeu Moisés em Midian. Deus protegeu Moisés dos assaltantes. Deus protegeu o Moisés
de perigos como os animais peçonhentos. Deus protegeu o Moisés de ser atacado por uma fera. Deus protegeu o Moisés e Deus livrou Moisés durante 40 anos no seu trabalho, muitas vezes causticado, muitas vezes suado, cansado, exausto, extenuado, mas a boa mão de Deus lá em Midian sempre foi sobre ele. Por que Deus está protegendo esse homem? Porque Deus tem projeto, Deus tem plano, Deus tem objetivo, e quando Deus tem objetivo, Deus vela, Deus protege, Deus ampara, Deus guarda, Deus blinda. Se nós estamos aqui é porque Deus ainda tem coisas para a gente. Nós estamos aqui é porque o projeto dele ainda está por acontecer. Se nós estamos aqui é porque Deus ainda tem que realizar grandes obras na nossa vida, porque Deus nos guarda para realizar grandes obras. Olha que interessante, Êxodo 7:7, e era Moisés da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. Quer dizer, Moisés foi para Midian com 40 e saiu de Midian com 80 anos. E durante os 40 anos ali, Deus preservou Moisés. Deus também preservou Moisés quando Moisés voltou para o Egito para se apresentar diante de Faraó. Deus não permitiu que o exército tomasse, que Faraó se insurgisse contra ele. E por que é que Deus fez isso? Deus fez isso, guardou Moisés, porque ele tinha projeto. Eu venho aqui para dizer para você que se você está sendo protegido, se você está sendo guardado, se você está sendo velado por Deus, é porque Deus tem planos a realizar na sua vida e através da sua vida. Aleluia, glória a Deus. Eu parei para pensar sobre a minha vida e eu percebi que Deus também deve ter projeto comigo, porque Deus já me guardou muito, pastor. Por exemplo, quando eu tinha 8 anos de idade, 1992, eu fui acometido de meningite. E meningite lá no Brasil, nessa época, não tinha nenhum tipo de tratamento. E a ideia é que, se não matasse, a pessoa ficava com alguma deficiência. E aí meu pai me levou, desenganado pelos médicos, para casa, e essa lembrança eu tenho muito viva no meu coração. Meu pai não conseguia entrar comigo dentro de casa e me colocar lá nos braços da minha mãe, então meu pai me colocou numa Kombi que ele tinha e levou-me até a igreja. Eu me lembro até hoje o dia que meu pai me colocou em cima do púlpito assim, chamou o pastor. Vida de pastor não é fácil, porque de repente pode chegar alguém aqui morto, e aí diz assim: você não disse que Jesus ressuscita? Recita aí agora. E aí disse: você não disse que Jesus cura? Ora pelo meu filho. E o pastor, com toda a humildade, falou: olha, se Jesus quiser curar, ele vai curar, nós vamos orar aqui. E colocou a mão sobre a minha cabeça e orou por mim. E eu estava, aleluia, eu me lembro disso, com os olhos fechados, desfalecido. Eu tinha consciência, é claro, mas estava desfalecido. E uma das evidências, um dos sintomas da meningite, uma das demonstrações de que eu estava bem enfermo, é que tudo que eu comia, eu vomitava, eu colocava para fora. Aí o pastor disse assim: leva o menino para casa. Deus falou comigo que ele está pronto para comer. E aí meu pai levou-me para casa e falou para minha mãe: ó, dona Patrocínio, chamava ela de Noca. Meu pai já descansa no Senhor. Disse: Noca, eu quero que você prepare aí alguma coisa para esse menino, para a gente ver se Deus curou ele ou não. E aí foi o primeiro teste. Depois, no outro dia, foi mais um outro teste. No outro dia, foi mais um outro teste. No outro dia, foi mais um outro teste. Cada vez que eu sento à mesa, eu digo: eu estou testando, eu estou demonstrando aqui se Deus curou, se Deus não curou. Deixa Deus ser glorificado nisso daqui. Aleluia, eu estou, aleluia, louvando a Deus e bendizendo ao Senhor. Com certeza, quando eu penso nisso, lá na minha infância, por que Deus me guardou? Tantos morreram, tantos passaram, mas por que Deus me preservou? A mensagem que vem ao meu coração é: Henrique, é porque eu tenho propósitos a realizar na sua vida. Eu me lembro que em 1995 eu estava com um cunhado meu, e aí esse meu cunhado, ele de forma muito irresponsável, dirigindo numa das ruas lá em São Paulo, ele tinha um Corcel. Aqui, vocês não fazem ideia do que é isso, mas é um projeto de carro assim, excepcional, é extraordinário, né? Nunca se viu nada igual. E aí, então, ele tinha aquele Corcel e ele passou
como se fosse no farol vermelho, na passagem de nível, onde passava o trem. Ele passou e vinha um carro em alta velocidade do outro lado e pegou exatamente do meu lado. Eu fui jogado para o canto assim, o carro rodou várias vezes, bateu na guia, quase que capota. Depois o carro parou certinho e eu fiquei sentado, assustado, naquele banco ali, né? Quando terminou tudo, o meu cunhado continuou desceu e nós fomos para casa. E aí ele disse, bom, depois eu vou lá, vou acalmar o Henrique, vou guardar o carro e depois eu vou lá para ver o que aconteceu. E aí quando ele foi descendo assim, de repente, eu olhei para mim mesmo, eu estava bem. Ele disse, você se machucou? Não. Lesionou de alguma forma? Não. Ora, aconteceu alguma coisa? Não. Eu sentei do lado dele, a gente foi para casa e eu fico pensando, tanta gente, Senhor, aleluia, o Senhor permite que seja ceifada a vida, por que eu estou aqui? Ah, o Senhor fala ao meu coração, é porque eu ainda tenho projetos com você, é porque eu ainda tenho planos a realizar através da sua vida. Uma vez eu estava lá em Barueri, num dos bairros ali, que é o Jardim Califórnia, e eu fui visitar um irmão meu, e quando eu terminei de visitar meu irmão foi comigo até o ponto de ônibus, e quando eu estava indo até o ponto de ônibus, aconteceu uma coisa interessante. Nós passamos perto de uma padaria, e um rapaz estava na porta da padaria, e quando eu passei por ele, ele gritou para outro rapaz, dizendo assim, olha, eu não falei que ia tirar a sua vida, antes de você tirar a minha, ele tirou um revólver, e ele começou a disparar um monte de tiros, e aí eu saí correndo, meu irmão também, e a pessoa que estava sendo perseguida para ser morta estava atrás da gente. Foram vários tiros, e eu tentando correr para um lado, e o rapaz corria, eu tentava correr para o outro, e o rapaz corria. Naquele dia, lamentavelmente, 2 pessoas foram assassinadas, e eu fui protegido por Deus. Quando eu olho para isso, eu digo, Senhor, por que isso? Deus fala comigo no meu coração, é porque eu tenho propósitos e projetos na sua vida. Eu, por exemplo, sou do grupo de comorbidade, não parece porque eu disfarço bem, mas eu sou do grupo de comorbidade. E na pandemia, no grupo de comorbidade, a pandemia dizimou muita gente. Na nossa igreja, infelizmente, muitos irmãos foram recolhidos pelo Senhor naquela ocasião. E eu, então, tive Covid. Eu fui diagnosticado com Covid 2 vezes. Deus não permitiu que eu fosse ceifado. Eu digo, Senhor, eu com esse corpinho aqui que o Senhor me deu, Senhor, por que eu não fui ceifado, Senhor? Pessoas, às vezes, com melhores condições físicas, com histórico de atleta, foram levados. Por que eu permaneci aqui? Deus sempre falou no meu coração, é porque eu tenho propósitos na sua vida, eu tenho planos na sua vida. Agora eu quero que você faça um exercício. Quantas vezes na sua infância você foi guardado por Deus de um acidente? Você foi guardado por Deus de algum tipo de violência? Você foi protegido por Deus? Quantas vezes a sua vida esteve por um fio e você foi protegido? Você diz, por que isso? Isso é porque Deus tem projeto com você. Deus tem planos com você. Deus tem propósitos a realizar na sua vida. Deus nos guarda para realizar grandes coisas na nossa vida. Você venceu a pandemia, você já passou por muitas crises, você já venceu muitas intempéries, dificuldades, e você diz, por que eu estou aqui ainda? Você só está aqui ainda porque Deus tem planos, Deus tem propósitos, e Deus tem desígnios a cumprir e a realizar na sua vida ainda. É por isso que Ele tem te conservado. Olhando a Bíblia sobre isso, eu pensei no Mefibosete. Toda a casa de Saul foi dizimada, mas o Mefibosete, neto de Saul, foi preservado. Tudo bem que ele teve lá um problema, desenvolveu uma enfermidade por conta da queda, não conseguia andar. Mas por que se toda a casa de Saul foi dizimada? Por que Mefibosete? É porque Deus tem propósito com ele. É através dele que Davi vai cumprir o juramento feito a Jonatas. É através dele que Davi vai mostrar que ele é um homem de palavra. É através dele que nós vamos aprender com Davi que o que a gente fala de pé, a gente tem que sustentar sentado. É através dele que a gente vê a graça de Deus se manifestando. Deus tem propósitos. E quando ele tem
propósito, Ele guarda. Aleluia, Ele preserva. Se você está aqui, saiba de uma coisa, Deus ainda tem plano com você. Deus vai fazer coisas grandes através de você. Quem sabe no meio da sua família, no seu trabalho, no lugar em que você estuda. Quem sabe na igreja, no seu ministério, na sua vocação. Não importa, eu não sei aonde, mas eu sei que Deus tem desígnios e tem propósitos maravilhosos a exercer e a exercitar através da sua vida. O próprio Senhor Jesus foi guardado na sua infância. Satanás tentou tirar a vida dele lá em Caná da Galileia, quando foram lançá-lo do monte, lá em Caná, em Lucas 4. O Senhor Jesus foi guardado quando tentaram algumas vezes prendê-lo subitamente, mas em todas elas Deus o guardou até que ele fosse erguido aonde Deus queria que ele fosse erguido, lá no Calvário, lá no Monte Caveira, lá na cruz, aonde ele morreria. Aleluia, e a sua morte traria, como trouxe, redenção para todos nós. Aleluia, 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 aleluia. Eu estava pensando em Paulo, quando Paulo está lá atravessando, para Roma, e de repente um naufrágio terrível toma conta do barco e do mar. E aí então, no meio daquela situação, Deus toma Paulo, e Paulo diz a 267 pessoas: olha, o barco vai se perder, as mercadorias vão se perder, nós vamos ter muitos prejuízos, mas Deus está dizendo para mim que Ele ainda não cumpriu propósitos. Aleluias, Ele vai preservar vocês. E todos vocês, cada um de uma forma, todos chegarão a salvo na ilha de Malta. E aí é interessante que quando Paulo vai justificar isso, ele fala assim: Deus falou comigo, importa que você vá pregar para César. É como se Paulo estivesse dizendo: enquanto eu não cumprir esse objetivo, Deus vai guardando a minha vida, Deus vai amparando a minha vida, Deus vai livrando a minha vida, Deus vai abençoando a minha vida. Eu quero que você saia daqui com essa mensagem no seu coração. Se você tem sido guardado por Deus, é porque Deus tem propósitos a realizar na sua vida. Lá no Brasil nós temos um costume: se você se sentir na liberdade de fazer, faça-o. Pega na mão dessa figura gentil que está aí do seu lado e olha no olho dele ou dela. Dizem que tem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra: os falsos, que devem, e os que vão pedir dinheiro emprestado. Eu sei que você não é falso, não deve e não vai pedir dinheiro emprestado. Então olha para esse irmão e diga: Deus tem propósitos com você, Deus tem objetivos com você, Deus tem planos com você. É por isso que Deus tem te livrado, é por isso que Deus tem, aleluia, te conservado. Porque Deus tem planos. Quantos acreditam? Levante as mãos. Aleluia, aleluia. Levante a voz, abra a boca e dê uma palavra de adoração e de louvor e de celebração ao nome do nosso Deus. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aleluia, aleluia, aleluia. O profeta Isaías vai dizer: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando tu passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, chama alguma arderá em ti. Por quê? Porque eu sou o teu Deus. Aleluia. E te chamei para que cumpra um grande propósito nessa terra. Aleluia. Você acredita assim? Você pode dar um glória a Deus? A segunda lição que nós aprendemos aqui nesse texto é que quando Deus nos chama, Ele nos chama para que nós lutemos as nossas guerras, não nas planícies,
não nas baixezas, não nas inferioridades, mas Deus deseja que subamos as montanhas, porque é lá nas montanhas que as maravilhas de Deus podem ser vividas. Moisés, ele subiu na vida. Por exemplo, ele sobe do rio Nilo para a terra. Depois ele vai subir da terra para o palácio de Faraó. Depois, lá no palácio, ele vai subir do ambiente comum do palácio para o coração da filha de Faraó. É interessante que Moisés não sobe para o ventre, ele não é um filho do ventre da filha de Faraó, mas ele é um filho do coração. Ele sobe ao coração da filha de Faraó. Mas depois que ele está nesta posição, nesse status, depois que ele está nessa condição, ele é obrigado a tomar uma decisão. E o escritor aos Hebreus vai dizer em Hebreus 11 o seguinte: Moisés, podendo viver as delícias do Egito, preferiu sofrer com o povo de Deus, aleluias, para cumprir e crer na manifestação de Cristo Jesus. É interessante que diz que quando Moisés escolheu o seu povo, ele escolheu foi Cristo. Então, entre escolher o Egito e Israel, ele escolheu Israel. E entre escolher Faraó e Cristo, ele escolheu Cristo. E quando ele tomou essa decisão, o escritor aos Hebreus diz que ele amargou quedas. Ele caiu. Então, ele caiu, por exemplo, quando ele matou o egípcio. Ali houve uma queda. A história de Moisés não é uma linha reta. A história de Moisés, ela tem sinuosidades, tem curvas, porque ele cai quando ele age com a própria mão. Ele cai quando ele faz justiça com as próprias mãos. Ele cai quando ele peca, cumprindo ou descumprindo, melhor dizendo, o mandamento que diz não matarás. Então ele cai. Moisés cai quando ele mata o egípcio. Mas ele cai também quando os judeus o rejeitam. Por quê? Ele mata o egípcio, enterra na areia e depois ele vai para o meio do seu povo. E aí a Bíblia diz que o seu povo, quando vê Moisés como assassino, o seu povo o rejeita. O seu povo o discrimina. O seu povo faz acepção de Moisés. Moisés é discriminado pelo seu povo. Então ele cai. Ele cai no conceito, ele cai no valor, ele cai no amor, no carinho, no respeito que as pessoas tinham por ele. Ele cai. Ele cai também porque ele se torna odiado por Faraó. Faraó, que tinha um respeito por ele, ou que o suportava, agora passa a odiá-lo. Ele cai também porque ele vai morar na beira do poço lá em Midian. Se a gente ler Êxodo 2,15, diz que o Moisés, ele foi morar na beira do poço. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele saiu da vida nababesca, da vida palaciana, da vida de todas as delícias do palácio, para morar no poço, à beira do poço. Ele cai, mas quando ele está ali, ele diz assim: bom, será que eu posso cair ainda? Pode, claro. Ele cai também quando ele se torna servo do seu sogro Jetro. É claro que a relação ali era genro e sogro, havia uma servidão diferente, mas ele era servo. Ora, Estevão, em Atos 7:20, ele fala que Moisés foi preparado em toda a ciência egípcia para se tornar um faraó. O Charles Swindoll, naquela obra, série Heróis da Fé, ele diz: Moisés seria naturalmente o sucessor. Moisés sucederia ao trono. Esta era a perspectiva. Mas o Moisés caiu e ele se tornou servo, ele se tornou servidor, ele se tornou serventuário, ele se tornou escravo. E ele caiu também quando ele ficou longe do seu pai, ele ficou longe da sua mãe, ele ficou longe de Arão, ele ficou longe da sua irmã Miriam, ele ficou longe da sua família. Moisés está caído
mas quando ele está ali naquela base, quando ele está ali naquele ponto de inferioridade, Deus vai e diz para ele: Moisés, eu quero que você volte a subir, porque lá em cima eu vou revelar para você coisas maravilhosas. E aí o Moisés então se coloca a subir, ele vai subindo, ele sobe o quê? Ele sobe o Monte Horebe. Eu não sei qual dos irmãos aqui já teve a oportunidade de ir a Israel, mas o Horebe, ele faz parte das cordilheiras do Sinai. E o Horebe tem 2.285 metros de altitude, mais ou menos. E o Moisés, ele vai subindo, vai subindo, vai subindo. E quando ele chega lá em cima, a sarça arde. Ele se volta para a sarça e do meio da sarça a voz de Deus fala com ele dizendo: Moisés, eu te trouxe aqui em cima, eu te fiz subir para te revelar coisas maravilhosas e extraordinárias. Nós podemos viver nas baixezas, nós podemos viver na inferioridade, nós podemos viver na base. E se vivermos na base, muitas coisas já estaremos adiantando. Por exemplo, na base, ali embaixo, Moisés tinha a esposa, beleza? Moisés tinha filhos, beleza? E Moisés tinha profissão. Ele já tinha na base muita coisa. Mas Deus diz para ele: se você quiser viver além daquilo que é comum, corriqueiro, ordinário, se você quiser viver coisas impactantes, sobe a montanha, porque é lá em cima que as coisas de Deus se revelam de fato e de verdade. Subir a montanha quer dizer o quê? Subir a montanha quer dizer se aperfeiçoar na vida espiritual. Subir a montanha quer dizer entregar-se mais intensamente à oração. Subir a montanha quer dizer ler a Bíblia ininterruptamente. Subir a montanha quer dizer se agremiar, comungar e se unir à igreja. Subir a montanha quer dizer se tornar um cristão cada vez mais produtivo e frutífero na obra de Deus. Subir a montanha quer dizer buscar a Deus até que do alto sejamos revestidos de glória, de unção, de graça e de poder. E aí então nós veremos maravilhas da parte de Deus, maravilhas da parte de Deus, em nome de Jesus. Tem gente que se basta em receber um salário, Deus vai dar um salário para você. Tem gente que se basta em receber um casamento, Deus vai dar um casamento para você. Tem gente que se basta em receber filhos, Deus vai dar filhos para você. Mas tem gente, aleluia, que é como Paulo, já andou. E aí você dizia aí, já subiu a montanha? Ele diz: não, eu não julgo ainda que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, que é esta soberana vocação de Deus, em conhecer Deus através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Ninguém que faz sempre as mesmas coisas e que vive dentro da ordinariedade experimenta a maravilha de Deus. Somente aqueles que sobem a montanha. Aleluia, Deus te convida hoje, aleluia, a sair da baixeza e a subir as montanhas. É lá nas montanhas que a glória de Deus se manifestará, que a unção de Deus se manifestará, que o poder de Deus se manifestará, que a misericórdia de Deus se manifestará. Aleluia. Urabacandoremachurabai, orabacandaramai, alamachurabai. Oh, aleluia, 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 oh, aleluia, aleluia. Quem faz as mesmas coisas tem sempre os mesmos resultados. Se nós quisermos nos aperfeiçoar e viver as grandezas de Deus, a gente tem que sair daqui de baixo, a gente tem que caminhar, a gente tem que subir, a gente tem que andar um pouco mais, a gente tem que se esforçar um pouco mais, a gente tem que falar um pouco mais, a gente tem que buscar um pouco mais, a gente tem que se movimentar um pouco mais. E quando a gente chega lá em cima, a glória de Deus se manifesta, o poder de Deus se manifesta e a unção de Deus se manifesta.
Eu quero dizer que tem gente que se basta com os pés molhados. Aí diz assim, tá tudo bem, os pés já estão molhados. Isso é conversão. Aí o anjo vai e mede mais 1000 côvados. E diz, vem. Aí de repente vem para os joelhos. E aí você diz, bom, tá tudo bem. Eu já tenho conversão e eu já tenho consagração. Quer dizer, eu já tenho uma vida de joelhos. Vida de joelhos quer dizer uma vida de oração, uma vida de devoção, uma vida de piedade, uma vida de justiça, uma vida de integridade. Tá bom, mas o anjo mede mais 1000 côvados. E aí, de repente, alguém entra um pouco mais e tem os lombos, as costas molhadas. Mergulha um pouco mais e tem as costas molhadas. E aí diz assim, bom, eu já estou aqui. Costas molhadas querem dizer o quê? Quer dizer trabalho, quer dizer labuta, quer dizer produção, quer dizer ser frutífero. Eu já sou frutífero, já estou produzindo. Tá bom, já faz tempo que eu estou produzindo e tá bom. Mas o anjo, ele não para de medir. Ele vai lá e mede mais 1000 côvados. E ele diz, se você quiser ficar aí, fica. Mas se você quiser entrar, tem mais água, tem mais manifestação, tem mais derramamento da graça, do poder e da autoridade de Deus. Se você se bastar no status que está, Deus te respeitará. Mas se você quiser se aprofundar um pouco mais, Deus vai abrir caminhos para você. Deus vai criar oportunidades para você, para que você o busque mais intensa e profundamente. Quantos querem mergulhar mais fundo? E quantos querem subir mais alto? Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Urabacandaramai. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu tenho orado ao Senhor e eu tenho dito a Deus, Senhor, eu já sou crente. Eu já sou batizado em águas, eu já tomo ceia, eu já sou um cristão produtivo no teu reino, eu dou aula na escola dominical, dou aula na escola teológica, eu já prego a sua palavra. Senhor, mas eu não aceito, aleluia, me estagnar nisso. Eu quero ainda receber do Senhor, aleluia, algo impactante e extraordinário. Não é algo novo que o Senhor trará de uma outra fonte, não. Paulo diz, ninguém pode construir sobre outro fundamento, ou ninguém pode lançar outro fundamento. É sobre esse fundamento mesmo colocar mais um nível. É sobre esse fundamento mesmo construir mais um degrau. É sobre esse fundamento mesmo construir, aleluias, mais um patamar e subir para viver coisas extraordinárias e gloriosas de Deus. Deus está dizendo aqui comigo, aleluia, Henrique, diga à minha igreja que eu estou pronto a fazer essa igreja ser elevada. Essa igreja já cresceu muito, essa igreja já subiu muito, mas eu quero dizer para vocês, não se satisfaçam com o que Deus já fez. Olhem para o futuro e vejam o que Deus pode fazer. Muito mais e muito mais, diz o Senhor. Oh, recandaramachurabai, mamanacandaramachurabai, oh, racandoremachurabai. Pega na mão desse irmão bonito que está aí do seu lado, aleluia, e diga para ele em nome de Jesus, diga, sobe a montanha, lá em cima Deus tem revelações profundas, sobe a montanha, quem prega aqui, sobe a montanha, quem canta aqui, sobe a montanha, quem aconselha aqui, sobe a montanha. Quem trabalha, sobe a montanha, aleluia. Você vai dizer, meu Deus, aleluia, será que o Senhor ainda tem coisas novas a realizar? Eu quero dizer, Deus ainda tem muito mais a realizar. Fala para o seu irmão, ainda é pouco, diga, ainda é pouco, aleluia, Ele tem muito mais, ainda é pouco, Ele tem muito mais, ainda é pouco, Ele tem muito mais, Ele tem muito mais, e Ele tem muito mais. O Spurgeon, ele falou que ele participou de uma grande convenção da igreja da Inglaterra. E aí, quando ele estava lá na convenção participando, ele começou a ver assuntos teológicos sendo discutidos. E cada um dava o seu argumento. E parecia que todo mundo já tinha esgotado todos os argumentos. E aí ele chegou perto de um ancião, de um pastor, bem velhinho, um ancião. Esse pastor estava com uma folha em branco, uma caneta na mão.
E esse pastor escrevia, e a cada vez que ele escrevia, ele aprofundava mais aquela caneta, ele aprofundava mais com as suas mãos, para que aquilo ficasse mais marcado cada vez que ele escrevia. E aí o Spurgeon pediu licença e foi ler, e o que estava escrito era o seguinte: mais luz, Senhor, 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 mais luz. Quantos argumentos surgiam? O pastor mais idoso escrevia: mais luz, mais luz, mais luz. Nós não podemos nos satisfazer, aleluia, com o que Deus já fez. Deus tem muito mais. Deus fará muito mais, muito mais e muito mais. Pastor, se prepare, aleluia, Deus vai colocar nas tuas mãos muitos talentos. E o Senhor vai, aleluia, com a autoridade de Deus, designar esses talentos. Eu sinto de Deus dizer isso para o Senhor: Deus vai colocar nas tuas mãos talentos, e o Senhor vai colocar as suas mãos sobre pessoas, e vai enviar essas pessoas, e uma obra de impacto acontecerá através da tua vida, e através dessa igreja. Quantos acreditam? Levante as mãos, levante, levante, levante a face, levante a voz, e se afole você, abra a sua boca, e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Urabacandaramai. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos querem receber mais de Deus? Aleluia. Você quer, em alguma área da sua vida, receber mais de Deus? Saia do seu lugar e venha para cá. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Enquanto a equipe de louvor canta, aleluia, saia do seu lugar e venha. Venha em nome de Jesus. Ei, Deus está dizendo para mim, Ele vai fazer coisas novas, coisas extraordinárias, disruptivas, impactantes, inéditas, vanguardistas. Deus está dizendo: eu vou fazer coisa nova, eu vou fazer coisa nova, eu vou fazer coisa nova.